Graça e paz do Senhor a todos, é uma alegria estar com vocês. Eu sou da comunidade evangélica Frutificai, pastor Mauro, aqui na cidade de Itarema, e é uma alegria compartilhar uma passagem da palavra de Deus em um assunto relevante que nós iremos tratar durante alguns minutos, que precisamos falar mais desse assunto nesses dias, que é uma necessidade tão grande, e esse assunto é comunhão. Está escrito em Atos capítulo 2, versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vemos aqui que a comunhão é uma das colunas da igreja primitiva, e naquele tempo a comunhão daquela igreja contagiou até mesmo os de fora. Era uma marca daquela igreja, uma marca relevante, e há uma necessidade dessa mesma marca na igreja atual. Temos que trabalhar mais no sentido de que a igreja esteja com uma maior comunhão, Há alguns passos que devemos dar para isso, e um deles é saber que comunhão envolve propósitos, envolve atividades comuns, É preciso que o propósito seja maior do que as nossas individualidades. Isso é quando uma comunidade segue um propósito comum, e nós que servimos a Cristo precisamos ter esse propósito. Aquela igreja tinha a marca de Cristo, o amor de Cristo dentro dela, e por isso ela praticava a comunhão. Sabemos que a comunhão é uma obra da luz. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que comunhão tem a luz com as trevas, Porque as trevas, irmãos, não podem manifestar essa comunhão. As trevas manifestam contenda, as trevas manifestam distância, as trevas manifestam que não há propósito para unir as pessoas, para trazer as famílias a viver o propósito de Deus nesse tempo. Mas a comunhão da igreja é uma marca relevante. Podemos dizer também, irmãos, que é um ato de honra para com outros irmãos. Quando há comunhão, há um prazer em honrar, em ouvir as ideias dos outros, mesmo que sejam diferentes das nossas. Ao ouvir os relatos dos irmãos, mesmo que sejam simples aos nossos olhos. Exemplo, depois da viagem de Paulo, Barnabé e os outros irmãos, eles retornaram a Jerusalém. Paulo testemunha em Gálatas 2:9 que Pedro, Tiago e João, colunas da igreja, estenderam a ele a destra da comunhão, ou seja, deram honra a ele e aos seus irmãos que foram, deram ouvidos quando sentaram para conversar, escutaram o testemunho daquela obra missionária. Então a comunhão é uma marca que deve seguir a igreja em todo o tempo, e no nosso tempo há uma necessidade muito grande, até porque o inimigo tem usado muito a arma de apontar a igreja como tendo desunião no seio da igreja. Mas nós ministramos, acreditamos e procuramos viver esta comunhão, mesmo havendo diferenças entre nós, claro que há, mas o propósito de servir a Cristo e de viver a comunhão da igreja é o mesmo. A comunhão atrai a atenção do mundo ao nosso redor. A Bíblia diz em Atos 2:47, aqui no mesmo texto, que eles, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Mas porque no versículo anterior diz:
perseverando unânimes todos os dias do templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, marcas de uma igreja que tem comunhão. Partiam o pão de casa em casa e tinham singeleza, simplicidade de coração, tinham propósitos comuns. E por último, a comunhão é uma marca do crescimento pessoal e do crescimento coletivo da igreja, porque quando há crescimento pessoal, nós procuramos o bem de toda a igreja, mesmo que às vezes teremos que renunciar nossas opiniões, nossas vontades, mas sabendo que o propósito da comunhão da igreja é maior, é o corpo de Cristo. Nós queremos louvar a Deus, porque nesse tempo nós estamos pregando a comunhão, mas quero desafiar você, irmão, que assistir esse vídeo a trabalhar mais pela comunhão, a orar mais pela comunhão e a entender que assim como foi naquele tempo da igreja primitiva, é nos nossos dias, é uma marca da igreja, e a igreja tem que trabalhar para que haja comunhão no seu seio, entre os irmãos, e aí ela crescerá, o mundo verá que ela vive procurando agradar a Cristo, mesmo que tenha que renunciar a si mesmo para viver a comunhão no seio da igreja. Que Deus em Cristo te abençoe, abençoe a sua família, que haja comunhão no seio da sua família, que haja comunhão no seio da sua igreja, que isso esteja nas suas orações, no seu propósito, porque a comunhão é maior do que nós. Aleluia. Que Deus abençoe, assim como aquela igreja prosperou, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e o Senhor realizando prodígios e sinais. Nós cremos que nesse tempo nós temos que dar um passo a mais em direção, aleluia, a lutar pela comunhão da igreja. Que Deus em Cristo abençoe você e sua família, em nome de Jesus.